Graças pais, amados, estamos aqui mais uma vez através das redes sociais para meditarmos acerca da palavra do Senhor. Nós estamos hoje, estou gravando esse vídeo, hoje é dia 24 de junho de 2020 e nós estamos próximos aí de completar 100 dias de isolamento social, onde muitos de nós têm estado reclusos em suas casas, as escolas permanecem fechadas, em algumas cidades os comércios têm sido reabertos com algumas normas de segurança sanitária, e os templos, que recentemente em alguns municípios, com a flexibilização, têm sido reabertos com certas restrições. Mais uma vez recebemos uma notícia do prefeito em Volta Redonda, dizendo que devido ao avanço da contaminação da Covid-19, os templos talvez sejam também fechados novamente. E nessa ocasião eu fico pensando, quase 100 dias sem aquele convívio gostoso, prazeroso que temos com os nossos irmãos da igreja, aquela comunhão de podermos abraçar, louvarmos ao Senhor juntos, estarmos juntos na casa de Deus. E eu quero compartilhar com você um pouco sobre isso, sobre esse momento que nós como igreja devemos permanecer unidos, talvez não fisicamente, mas unidos na comunhão do Espírito Santo de Deus. E eu quero ler 2 trechos do livro do Atos dos Apóstolos, que tratam de 2 momentos distintos também na vida da igreja. O primeiro trecho vai nos falar sobre o momento quando a igreja estava reunida, que a comunidade cristã estava ali toda junta, ali em Jerusalém. E o segundo texto, que vai nos falar sobre um momento, ou um primeiro momento, quando a igreja então ela tem que se dispersar em função de uma perseguição. Então lá no capítulo 4, verso 32 de Atos dos Apóstolos, nos diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aqui então uma descrição de um momento da igreja, a igreja primitiva, quando as pessoas estavam ali juntas, unidas, vivendo na comunhão, vivendo ali na oração conjunta, meditando a palavra de uma maneira conjunta. As pessoas estavam ali também percebendo a atuação do poder de Deus mediante na vida dos apóstolos. E ali eu imagino que deveria ser um tempo de grande alegria, porque até mesmo as pessoas que tinham necessidade de algo, aqueles que possuíam algum bem, estavam ali então entregando os valores da venda daqueles bens para que todos pudessem usufruir daquilo que era necessário, daquilo que era importante para cada pessoa. E um momento de grande alegria, então, imagino a igreja reunida em Jerusalém, os apóstolos juntos, imagino o louvor, a adoração, a comunhão. Mas, com o passar do tempo, pouco tempo depois, lá no capítulo 8, nós lemos o seguinte relato. Atos 8, a partir do verso 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e faziam grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra.
Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. E aqui então, em Atos dos Apóstolos, um outro momento, o momento em que a igreja que estava ali reunida em Jerusalém, o lugar, né, onde Jesus foi assunto aos céus, naquele contexto onde a igreja estava vivendo, né, uma experiência extraordinária, com a manifestação do Espírito Santo de Deus, derramado, né, sobre a vida da igreja, através ali do relato em Atos capítulo 2. Mas essa mesma igreja que ali estava, né, reunida, congregada, talvez feliz, naquela comunhão, em dado momento, sobreveio sobre essa igreja de Jerusalém uma grande perseguição. E o capítulo 8 então narra, né, fala isso, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, né, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então aquela igreja que estava reunida, aquelas pessoas tiveram, né, que se espalhar, milhares de pessoas se espalhando, né, para a região aqui da Judéia e também de Samaria. E aí aquele momento, né, em que muitos abandonaram, né, o seu convívio, talvez aquele convívio diário, e tiveram que cada um ir para um canto, fazendo, né, e testemunhando a obra de Deus. Aqui fala então também, faz uma referência ao apedrejamento, né, de Estevão, organizado, né, preparado ali por Saulo, que mais adiante, né, vai se tornar Paulo, né, um apóstolo de Jesus Cristo. E fala também de Filipe, né, Filipe como alguém que deixa Jerusalém e vai para Samaria. Mas ali a palavra diz que mesmo ali, mesmo distante, mesmo longe da comunhão com a sua igreja local, né, com a igreja em Jerusalém, com a sua comunidade, ele continuou testemunhando e pregando o evangelho da graça de Deus. E a palavra nos diz que Deus estava, né, sobre a vida de Filipe, o Espírito Santo de Deus estava com Filipe, de tal modo que ele fazia, né, e operava muitos sinais. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E diz o texto, né, no verso 8, que houve grande alegria naquela cidade. E talvez a gente esteja triste, né, pela falta dessa convivência diária, essa comunhão que temos, né, e quão alegremente, né, graças a Deus por isso, nós ali em nossa igreja, pequena na igreja, uma congregação muito pequena, mas nós temos ali o privilégio de desfrutarmos de uma convivência, né, harmoniosa, uma convivência que edifica as nossas vidas, que alegra a nossa alma. E certamente, como eu, né, você também deve estar sentindo falta daquela convivência. Mas, né, se aprove a Deus nesse momento, devido a uma questão aí, um fenômeno natural, nessa pandemia, esse vírus, nos dispersar neste momento, lembre-se, né, que também que assim como Filipe, né, foi a Samaria, estava distante de Jerusalém, mas a graça do Senhor o acompanhou, a presença maravilhosa de Jesus Cristo estava com ele, e ele pôde então testemunhar, ali mesmo em Samaria, o evangelho da graça do nosso Deus. E talvez agora estejamos dispersos. Eu aqui em minha casa, é mais distante um pouco, né, que muitos, e pensando que talvez Deus também, né, tenha algo a fazer onde estamos agora e não naquela igreja onde estávamos, né, há alguns meses atrás. Então aproveite esse tempo, né, lembre, sim, né, com saudade de estar juntos na comunhão, mas lembre-se também que Deus está contigo, que você continua sendo igreja de Cristo, onde quer que você esteja, e que você também é chamado para levar alegria na vida daqueles que carecem da presença de Deus. A minha oração então são duas, né? A primeira é que isso tudo passe logo, para que a gente tenha, né, o prazer de estar ali juntos novamente no templo, adorando a Deus
e na comunhão, na nossa convivência, que nos agrada muito. Mas a minha oração também é a seguinte: que o Espírito de Deus esteja sobre a tua vida nessa hora. Que a presença de Jesus Cristo seja real na sua vida, onde quer que você esteja. E que você possa ser um canal de bênção de Deus na vida de muitas pessoas que estão talvez aí, né, mais no seu raio de atuação. Talvez pessoas que tenham contato com você através das suas redes sociais. Que você possa levar alegria à vida de muitos que estão à sua volta. É hora de nós também pensarmos, Senhor, né? Que eu possa ser usado para realizar a tua obra. Que Deus, né, possa te abençoar mais uma vez. Que você também receba essa alegria do Senhor e que você possa também transmitir essa alegria para a vida de tantos que nesta hora carecem da presença de Deus em seus corações. Que Deus abençoe, né, a todos nós, que Deus continue conosco, nos guardando, nos protegendo, que Deus seja sobre a tua casa também, né, trazendo bênçãos, ricas bênçãos dele para o seu lar. E que nós possamos continuar, mesmo fisicamente separados, mas desfrutando da comunhão que temos na presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser.